was a good restaurant like? Ali é o complexo da Estação Internacional de Trem. E aqui atrás é a estação de trem de King's Cross, que ficou super famosa com o esquema do filme do Harry Potter. Eu acho que poucas pessoas nunca assistiram o filme do Harry Potter. Minha filha é fanática por ele e de vez em quando a gente vem aqui. Então, logo ali está a plataforma 9 3/4, que é a plataforma do Harry Potter. Se você mora em Londres já há algum tempo, não deixa de vir conhecer essa região caso você não conheça. Mas agora eu vou dar uma caminhada para onde começou na realidade minha jornada aqui nesse país. E eu tive algumas experiências que foram sensacionais e algumas dessas experiências simplesmente acho que ajudaram muito no meu amadurecimento aqui. Eu quero mostrar um pouco de tudo isso que aconteceu, que com certeza eu espero que vai ajudar vocês de alguma maneira. Já fazem mais de 10 anos que eu não venho aqui nessa região, mas eu tô tentando me lembrar de cabeça como que faz para chegar no Acorn House. Dá uma olhada nesse Hammer. Carrinho legal. Muita gente acha difícil. Às vezes elas falam assim, eu tenho que me mudar de cidade, vai ficar meio complicado minha vida, eu vou ter que mudar de estado, pior ainda. Imagina quando você tem que mudar de país, quando você decide sair do seu país. E quando você vai mudar para um país que não fala nem a mesma língua da que você está falando. Então tudo isso torna as coisas ainda muito mais complicadas. É claro que quando a pessoa tem grana, as coisas ficam um pouco mais fácil, a pessoa ela consegue um pouco mais de gás para queimar, enquanto as coisas não estão dando certo. O dinheiro sempre ajuda as pessoas de muitas maneiras e, obviamente, isso é fato. E esse negócio de ter dinheiro para se manter por um tempo, ter amigo nesse outro país que você está se mudando, que vai te ajudar nesse recomeço, não foi o meu caso e acredito que não seja o caso de muitas pessoas que vieram aqui não só para a Inglaterra, mas que migram aí para muitos outros países. Para falar a verdade, eu cheguei aqui na Inglaterra, eu tinha dinheiro para exatamente me custear, basicamente pagar meu aluguel por 3 semanas. Eu cheguei aqui na Inglaterra e comecei a dividir um quarto com mais 3 pessoas, se eu não me engano. E para comer eu comi essas bolachinhas que a gente acha nos supermercados aí hoje, esses que são brancos assim, os mais baratos possíveis. Então basicamente era esse tipo de coisa que eu comprava para eu ir me sustentando. Então eu passei momentos muito difíceis aqui na Inglaterra. O meu inglês, ele era praticamente inexistente. Eu sabia falar thank you, good morning, good afternoon e só. Eu acho que meu inglês ele se resumia a isso. Então eu comecei a minha jornada aqui na Inglaterra de uma das piores maneiras que vocês podem imaginar. Aqui o filho chora e a mãe não vê, só eu sei tudo que eu passei aqui nesse país para chegar e conquistar o pouco que eu tenho hoje. Existem diversos caminhos que a pessoa tem que percorrer até conseguir chegar aqui, e quando as pessoas chegam aqui e conseguem passar por tudo isso, ela acha que os problemas já se acabaram, que a partir de agora tudo são flores, porque aqui é um país maravilhoso, que está te acolhendo de braços abertos. E a história, na realidade, é completamente diferente. Depois que você passou essa fase, você tem que aprender a viver de novo, você tem que aprender a falar de novo. É muito estranho, porque às vezes as pessoas, elas falam assim pra mim, Mário, mas eu tô indo aí pra Inglaterra, vou fazer uma visita, tô indo de turismo, eu fiz aqui curso de inglês, eu quero testar meu inglês aí na Inglaterra, não sei o quê. E as pessoas chegam aqui, eu levo pra passear, às vezes eu encontro com alguns amigos meus que são ingleses aqui, ou franceses, ou whatever. E essas pessoas, a gente começa a conversar e eles ficam meio paradão, assim, fizeram aulinha de inglês a vida inteira, mas ficam meio parados, o que será que esses caras estão falando? Porque é difícil, quando você faz uma aula de inglês, aquele professor que está falando com você, ele tenta falar o inglês da forma mais pausada
e mais bonita possível para que você possa entender e aprender da maneira certa como falar aquelas palavras. Quando você chega aqui, é um monte de sotaque diferente, um monte de gíria diferente, gente falando rapidinho na sua vida, a pessoa fica completamente perdida. Então são coisas que dificilmente a pessoa vai aprender num cursinho de inglês qualquer aí. Então essa parte da experiência, não me julguem mal, não estou falando que não é importante a pessoa fazer um curso de inglês, que não é importante a pessoa se preparar. Tudo que você aprende na vida, isso vai te ajudar em alguma maneira e vai somar na sua vida em algum momento dela. Imagina você sair por aí sem conhecer ninguém, ir para entrevistas de emprego, as pessoas falarem com você alguma coisa, você não saber responder e você está precisando daquele emprego, senão você vai dormir na rua, senão você não vai ter o que comer e você simplesmente não saber se expressar, você não saber falar e você não puder pedir ajuda para ninguém. Então é uma situação extremamente difícil, são muitas pessoas que passam diariamente por esse tipo de problema, dessas pessoas que são imigrantes, então não foi uma jornada fácil. Aqui tem vários websites, assim como o Gumtree, por exemplo, que você pode procurar empregos. Eu procurava em português mesmo. Alguém tem emprego aí para obra, para bater massa, para não sei o que. Eu às vezes achava uns anúnciozinhos de emprego e foi quando eu comecei a fazer os meus primeiros bicos aqui na Inglaterra. Eu acho que dos primeiros trabalhos que eu tive, tinha um rapaz que trabalhava na construção e a bitoneira dele quebrou e ele estava precisando de alguém para bater massa numa obra lá perto de Canary Wharf. Então eu ia lá para essa obra e eu era bitoneiro humana, passava o dia inteiro batendo massa, era bem cansativo, mas eu estava confortável porque eu tinha conseguido arrumar um emprego, não era lá um grande emprego, mas eu já estava fazendo algum dinheiro e eu conseguia pagar esse meu aluguel. E nessa época mesmo eu arrumei um outro trabalho para fazer cleaner num prédio que ficava próximo, descendo ali a Regent Street no centro de Londres. Nessa época eu morava em Stratford. E eu lembro que eu tinha que estar lá para fazer essa limpeza nesse prédio por volta das 5 horas da manhã. Então todos os dias eu cheguei aqui em novembro, era um frio que eu nunca tinha passado na minha vida, nem imaginei que esse tipo de frio existia. A blusa que eu trouxe do Brasil era uma porcaria. Até um rapaz dessa obra que eu comecei a trabalhar lá, ele me deu uma blusa, essa blusa que eu colocava por baixo, tinha as marcas de tinta ainda, eu me lembro até hoje. E era com essa blusa, mas a minha blusa era a única coisa que eu tinha para poder me virar e suportar o frio que tinha aqui. E mesmo assim, eu bati os dentes quando saía de madrugada para fazer esse trampo nesse cleaner. Então, fazia esse trampo às 5 horas da manhã, saía desse trampo e ia trampar na obra. Até que essa obra foi concluída. E foi justamente nessa época que eu comecei a procurar novamente por trabalho na internet e eu encontrei através de um outro brasileiro que estava procurando um lavador de prato para trabalhar no restaurante de um inglês amigo dele. E precisando daquele trabalho, mais uma vez eu não ganhava muito naquela obra, o que eu ganhava naquela obra basicamente era para me sustentar, então aqui o dinheiro era contadinho, eu entrava e saía para pagar a conta. Então mais uma vez eu estava naquela situação de eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel. E quando você está aqui na Inglaterra, a moeda é forte, então às vezes, por mais que você tenha família, tenha um parente que esteja te ajudando, quando converte a moeda para essa pessoa ficar pagando suas contas, não é sustentável. Você precisa dar certo aqui nesse país, você não tem muita opção. Ou você dá certo, ou você vai embora. Pra mim é pior ainda, porque eu não tinha nem a passagem de volta, porque como eu tirei a nacionalidade portuguesa, quando eu saí do Brasil eu comprei a passagem só de ida e sem dinheiro. Então, pra mim não tinha muita conversa. Ou eu dava certo, ou eu ia morar na rua, e eu ia morar na rua até eu dar certo, porque não só não tinha passagem de volta, eu não tinha nem condições, nem minha família tinha condições para me ajudar para eu voltar pro Brasil. Então eu tava ferrado, eu tinha que me manter aqui. E isso, por mais estranho que pareça, por pior que pareça, é uma ótima oportunidade para as pessoas darem certo. Porque às vezes a pessoa ela vem para cá muito confortável, com muita gente ajudando, e às vezes ela tem que acordar de manhã, tem que limpar a privada, tem que fazer coisa numa obra, e ela fala assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui nesse país? A minha vida no Brasil era tão mais fácil. Se eu precisasse de alguma coisa, ou se alguma coisa acontecesse, eu nunca teria a possibilidade de morar na rua. Eu volto para casa dos meus pais, vou na casa de um amigo meu de infância, que você não tem isso. Você não tem amigo de infância, você não tem parente, você não tem porcaria nenhuma. A única coisa que você tem é isso aqui, ó. Mão e coragem para acordar de manhã para sair para trabalhar. E é isso que você precisa para você vencer. Então eu cheguei nesse restaurante para essa minha brilhante primeira entrevista de emprego e eu cheguei lá, tava o Arthur, que veio a ser meu patrão depois, por acaso é sobrinho do Mick Jagger, e ele começou, e head chef do restaurante, foi head chef do 15 restaurante do Jamie Oliver, assim, então é uma pessoa sensacional nessa área de cozinha aqui na Inglaterra, um dos gigantes.
E ele começou a me entrevistar, obviamente eu não entendia bulhufas do que ele falava. Pra mim era blá 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 blá, e a única coisa que eu falava yes, yes, yes. Então obviamente ele percebeu quando falava bulhufas de inglês, mas ele tava precisando de um cara para lavar prato. E você não precisa ser um gênio do inglês para trabalhar duro ali e lavar prato. Então logo depois dessa maravilhosa entrevista que eu tive aí com o Arthur, ele pediu para mim voltar no dia seguinte para começar a trabalhar. Então eu voltei lá no dia seguinte, como eu não tinha entendido certo a hora que era para mim começar a trabalhar, eu acho que eu cheguei na frente do restaurante por volta de umas 4 horas da manhã. Por volta das 7 horas da manhã as pessoas começaram a chegar, um dos rapazes da cozinha foi lá, dos chefes, me ensinou o funcionamento da máquina de lavar, e a partir daí, pauleira. Como era um restaurante à la carte e servia café da manhã, almoço e janta, sempre foi um restaurante muito busy, muita gente, muito movimentado, era só eu ali lavando o prato. Eu acho que uma pessoa comum, que não trabalhou profissionalmente no restaurante, e que goste de cozinhar em casa, que receba a família, que tenha que lavar aquele montão de louça no final do dia, essa pessoa tem que viver uns 100 anos para lavar a quantidade de louça que eu lavei no Acorn House durante o tempo que eu fui que te importa naquele lugar. Você tinha 6 chefes mais ou menos trabalhando no restaurante, era à la carte, cada pessoa que fazia um pedido, o chefe usava lá 3, 4 panelas, ainda mais aquela molecada que estava trabalhando de chefe lá, nossa. Então fazia 8, 9 turnos de trabalho, trabalhava 70 horas por semana lavando louça nesse lugar. Eu era água quente, água fria no inverno, quando eu chegava à noite na minha casa, eu olhava para minhas mãos, ela tudo rachada. De manhã as mãos, quando eu abria as mãos assim, as mãos pareciam que estavam duras, eu abria as mãos, parecia que a mão rachava e sangrava a porra dos dedos, e de novo lá na cozinha lavando louça durante mais um dia inteiro. Não era fácil. Toda vez que alguém chegava para conversar comigo na cozinha, como eu não entendia o que a pessoa estava falando, eu fazia tudo. Às vezes a pessoa chegava a falar "Good morning, Mario, how are you?" Eu não sabia que a pessoa tinha falado, então eu pensava que ela tinha falado para mim limpar alguma coisa, então eu corria, me abraçava, me deitava no chão lá embaixo das pias, começava a limpar debaixo das pias, começava a limpar os azulejos, pegava as máquinas dos chefes, começava a limpar. Como eu falei, como eu não sabia falar inglês, eu tentava compensar tudo com o meu trabalho. Um belo dia trabalhando nessa cozinha, não, na realidade não foi um belo dia, porque a máquina de lavar louça tinha quebrado, então tudo eu estava tendo que fazer, só eu. E o meu patrão tinha um sócio, e esse camarada ele chegou desesperado ali no lugar que eu trabalhava e falou "Mário, blá 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 blá, Flor, blá 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 blá", e eu vi que ele estava querendo que eu fizesse alguma coisa, não estava entendendo o que aquele cara estava dizendo, e ele me pegou pelo braço assim, ele pegou um mop e me puxou até a área do floor, do hall principal do restaurante. Um cliente tinha derrubado um prato de comida no chão, ele apontou pra mim e me deu um mop. Então depois de ter limpado aquele prato que o camarada derrubou lá no chão do restaurante, eu voltei pro meu lugarzinho, já tinha um monte de louça acumulada, um monte de prato, um monte de panela. Voltei lá, arrepiei pra lavar, pra deixar aquilo tudo pronto. E enquanto eu estava fazendo isso, aparece de novo esse camarada lá na porta da onde que era o lugar que eu lavava a louça, junto com um dos chefes, e eu vi ele apontando pra mim, falando assim blá 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 blá. Mas nessa época eu já estava pegando uma palavrinha ou outra. E essas pessoas, elas pensam que a gente não sabe falar inglês, mas esquece que existe todo um processo de aprendizagem. Você conhece as palavras mais simples, depois vai conhecendo outras. E eu entendi claramente esse cara falando: o cachorro que eu tenho me entende melhor do que esses caras que contratam aí. Eu não sei por que você tem seu tempo contratando esse tipo de gente. Cara, quando eu já engoli muito sapo na minha vida, mas eu trabalhava muito naquele lugar. Logo que depois que deu uma folga, que eu terminei de lavar as coisas que estavam ali pra me lavar, eu fui pro lado de fora do restaurante, eu sentei. Sabe, quando você tem aquele momento seu de tipo, o que eu faço? Porque eu tava tão puto que a minha vontade era entrar de novo naquele restaurante, mandar aquele cara lá pra aquele lugar e seguir, arrumar outro trabalho, essas coisas. Mas aí eu pensei, se eu arrumar outro trabalho num outro restaurante ou em algum outro lugar, não quer dizer que as outras pessoas vão me tratar melhor ou não vão pensar de uma maneira diferente da desse cara. Eu preciso realmente aprender a falar inglês da maneira correta. Desse dia em diante, meu inglês em meses começou a mudar quando eu realmente comecei a me dedicar. Nada vem fácil, principalmente quando você está num país que não é o seu país,
tentando absorver uma cultura completamente diferente. Existem sempre caminhos que parecem ser mais fáceis, como eu falei. Tem gente que eu conheço aqui na Inglaterra, que já mora aqui há mais de 10 anos, e que o inglês evoluiu muito pouco, mas porque as pessoas elas vivem dentro apenas dessa comunidade, sabe? E eu acho que a gente pode aprender muito mais quando a gente tem a mente aberta. Bom, pouco depois que eu comecei a melhorar o meu inglês, a falar um pouco melhor, eu comecei a fazer outros tipos de trabalho ali dentro da cozinha. Isso quer dizer, não que meu trabalho tivesse diminuído, eu continuava fazendo as mesmas coisas, mas eu procurava arrumar um tempo para poder ajudar os chefes a fazer a descascar uma cebola, a pilar uma batata. Então o meu início na cozinha, meu início profissional nessa carreira de cozinheiro foi assim bem tradicional mesmo. Eu comecei lavando prato, de lavar prato eu fui para prep chef, de prep chef eu fui para common chef, fui para demi chef de party, fui para chef de party, fui para junior sous chef, depois eu fui transferido para um outro restaurante dessa rede para ser sous chef nesse outro restaurante. Então assim, eu não teria conseguido nada disso se eu não tivesse passado por esse começo e às vezes sem eu ter tomado essa bolachada na cara e ter engolido esse sapo para aprender como é que a vida realmente funciona e o que eu precisava fazer naquele momento. Eu não sei se vocês acreditam muito nesse negócio de amuleto. Eu sou uma pessoa que tem uma assim, espiritualidade zero. Respeito todas as pessoas que têm, mas eu tenho um amuleto. Naquele mesmo ano que tudo isso aconteceu, teve um amigo secreto lá no restaurante. E quem me pegou no amigo secreto foi justamente esse cara que me fez engolir esse sapo. E isso já fazem mais ou menos uns 13 anos. E até hoje eu tenho isso daqui. Isso daqui, esse camarada que falou que o cachorro dele era melhor do que eu, me deu de presente de amigo secreto. Era um Zippo. Tá aqui, funcionando direitinho. Carrego esse isqueiro aqui comigo há mais de 13 anos. Isso daqui é meu amuleto. Porque todo dia que eu pego nesse isqueiro aqui, eu lembro que é nesse país um cara já falou que o cachorro dele era melhor do que eu. E hoje eu sou head chef em um restaurante, eu comando uma pequena equipe de pessoas, todas elas são inglesas, eu sou o único brasileiro do lugar. Na realidade aqui é um lugar, uma cidade muito cosmopolita. Normalmente você vai trabalhar num restaurante, você acha umas 5, 6 nacionalidades diferentes. Nesse lugar que eu trabalho, eu sou o único estrangeiro e eu sou o head chef. Então assim, pra gente ver como as coisas podem mudar quando a gente realmente se dedica e percebe as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e o que a gente pode fazer para a gente melhorar a nossa vida. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido aí aonde que eu quis chegar nesse vídeo. Tenham uma ótima semana e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!